Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor e, bom, nada de muita formalidade, eu queria aqui nesse momento falar a respeito da minha experiência, o que eu passei para que, de alguma forma, isso venha edificar vidas e para poder mostrar às pessoas que Deus, através da figura de Jesus Cristo, Ele, como uma pessoa, você pode ter intimidade com Ele, você pode conversar com Ele. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em momentos de angústia. E até no Salmo 23 se fala também, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. E nunca percebi quantas palavras poderiam ser vivas na minha vida. Eu me chamo Humberg Júnior, é um nome diferente. Hoje eu tenho 41 anos e minha história começou bem lá atrás, quando eu era bem jovem. Nesse meio período eu apresentava alguns sintomas que até então não sabia o que era. Mas eu começava a ter sonolência, eu estava estudando no 2º grau e dormia muito, tinha muito cansaço. Minha mãe desconfiava do que poderia ser, mas depois de um exame foi constatado diabetes. E é um choque, porque mexe não só com a questão da alimentação, mas com toda a estrutura química do cérebro, do corpo. Muita coisa muda, então, primeiramente, minha mãe ficou ela bastante abalada. Eu tinha que ser forte naquele momento ali para tentar segurar as pontas, mas por dentro eu estava desmoronando. E lembro que o primeiro contato com a médica não foi nada agradável, porque de cara foi aquele batismo de fogo, né? Não tem cura, você vai ter que conviver com isso. Aquelas palavras, você vai ter que conviver com, elas não encontravam guarita no meu coração estava trancado com aquilo ali. Revolta por causa da idade, revolta por conta de toda a situação e, enfim, quando você está acostumado com uma determinada substância no corpo e que ela é tirada, não é muito diferente de uma droga. Aliás, há estudos, né? O açúcar vicia muito mais que a cocaína, são os mesmos receptores no cérebro. E é dito, há oscilações de humor, as minhas oscilações de humor eram terríveis, terríveis mesmo. E como consequência, era inevitável um certo isolamento social, até porque no meio que eu convivia, não havia a questão do acolhimento, não havia a questão da humanidade, não digo de todos. Mas basicamente, havia muitos fiscais para poder ficar de olho, ou então levantar um cartão vermelho e dizer, você não pode isso, e na maioria das vezes na frente de muita pessoa causando constrangimento. Era melhor ficar recluso. E, bom, as consultas se resumiam basicamente a fazer 2 exames de sangue, medir quanto é que está e regular a dosagem. E ouvi que diabetes era uma doença que estava sendo muito pesquisada, tal, mas aquilo com o tempo cansa. Eu, desde que comecei a frequentar a igreja, tinha 12 anos, sempre ouvi que Deus faz milagre, que Deus cura, e abracei aquilo ali para minha vida. Só que Jesus, ele quando fala lá no Evangelho de Mateus, pedi, dar-se-vos-á, buscai-se e acharei, batei, abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca acha, o que bate, se lhe é aberta a porta. São processos. Primeiro você pede, depois você vai ter uma busca intensa em prol de um objetivo, depois você começa a bater na porta, a bater com insistência até que a porta se abra. E isso pode levar dias, meses, anos, quem sabe a Deus. Não importa o tempo, importa que você está focando num objetivo. Importa que com o seu pedido, com a fé, do tamanho do grão de mostarda, você vai semear, você vai regar com oração, você vai regar com lágrimas, momentos de sofrimento, mas sim, você vai colher também. E aí o tempo foi avançando, por conta da idade, por conta da minha cabeça dura, eu não me cuidava. E a vida ia levando.
Minha mãe falava muito, né? Pô, você não tá sentindo os sintomas agora porque você tá jovem, mas depois você vai sentir. Simplesmente eu fui inconsequente nesse período, não queria ouvir, tudo era muito limitado, tudo partia da questão do preconceito sofrido, não aceitação, um grande passo, na verdade, para que você se cure, é reconhecer que está doente, eu não queria reconhecer. Nesse período, na década de 90, tinha muitos conflitos e ensinamentos eram colocados como você não pode dizer que está doente, você tem que dizer que não tem doença, porque se você disser que tem doença, você está confessando derrota, e as coisas não funcionam dessa forma. Jesus ele fala que ele veio para os doentes e não para os sãos. Se você diz que não está doente, você não precisa de cura. E eu só fui aprendendo com as porradas da vida, com as experiências. Fato é que o tempo avançou. Depois de muitos anos eu estava trabalhando e lembro que em 2010 eu estava de serviço e algumas coisas começaram a desregular. A primeira coisa que eu me recordo foi a pressão. Eu sentia uma dor no pescoço muito forte e na hora que parei num posto de emergência para poder medir, a pressão estava batendo 14/10. E a partir dali a coisa já ficou desregulada. Em alguns momentos, eu chegava no trabalho, não estava me sentindo bem, sentia que estava retendo líquido. E marquei uma consulta com um urologista. Depois do exame lá, o médico constatou que começou um processo de falência renal. Estava no nível 2, sendo que o nível 5 é o mais crítico, a falência total, falência crônica. E aí o médico me aconselhou que naquele momento ali eu procurasse ajuda e procurasse um acompanhamento e simplesmente eu fui andando. Homens, infelizmente, tem aquela coisa de só ir no médico quando estão sentindo alguma coisa, temos que ser preventivos. E mais tempo foi passando. Estava cursando na faculdade e lá não era raro eu estar coçando a cabeça, sentindo dores no pescoço. E num determinado semestre eu lembro que eu comecei a apresentar problemas na visão. Eu percebia que tinham manchas claras no olho. E eu percebia olhando para determinadas paisagens que os contornos dos vasos capilares eles apareciam onde quer que eu focasse. E procurei ajuda médica. O médico constatou ali que tratava-se de um processo de retinopatia diabética progressiva e foram iniciados tratamentos com laser. Eram bem dolorosos. A sensação quando você começa a tratar com aquilo ali é que tem um prego batendo no fundo da sua retina. E por que esse tratamento era feito? Para cauterizar esses vasos, porque eles eram frágeis. E qualquer movimento que eu fizesse a mais, eu poderia ter um descolamento de retina e perder completamente as vistas. E a primeira sessão eu não consegui fazer, eu tive que tomar um analgésico e aí segurava com as duas mãos ali para aguentar a dor. Foi difícil, eram 400 disparos numa sessão. Eu saía com o olho bem vermelho e com muita dor. O estranho é que se eu me deitasse, eu percebia nitidamente o sangue escorrendo por dentro do olho. Aí foi tentando a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta. Chegou num determinado momento que o médico percebeu que tinha um tecido morto chamado fibrose. E ele falou que não iria continuar esse tratamento. Ele passou também uma medicação experimental usada contra câncer, que servia, que era uma droga chamada... Ai Jesus, não me lembro agora. Tira a mão do rosto. Oi? Era uma droga cara, basicamente. Eu não vou lembrar o nome agora, mas ela custava em torno de R$1.200. Eu tive que tirar do bolso. Avastin, obrigado. E eu fiz umas 4 ou 5 aplicações. Ele resolve realmente na hora, só que os vasos continuaram a proliferar. Eles aumentavam, eles sangravam. Então, após pesquisar, eu percebi que tinham pessoas que entravam na justiça para ter direito a 3 a 5 aplicações por mês. Eu ia à falência. Não estava dentro do meu orçamento. E conversando com o médico, ele optou por fazer um procedimento cirúrgico chamado vitrectomia, a fim de salvar minha visão. A vitrectomia ela funciona tirando o líquido do olho, vítreo,
e preenchendo com gás, que a princípio ele fica na forma líquida, mas depois ele vai segurando o formato do olho e impede que novos sangramentos aconteçam. Fiz esse tratamento. Quando eu ia para a faculdade, enxergava com a lupa lá e, enfim, era um negócio complicado. Mas eu conseguia, do fundo da sala, conseguir enxergar nitidamente qualquer tracinho que o professor colocasse na sala de aula e fui caminhando. Primeiro no olho, passaram 6 meses depois no outro olho. E o pessoal da faculdade, ele foi bastante solidário nesse sentido. Não faltaram pessoas para poder me ajudar ali naquele momento. Após algumas consultas no médico, revisões e percebi que a vista realmente estava estabilizada, ele deu um pequeno alerta. Nessa época eu estava já namorando e ele falou que, por consequência da fragilidade dos vasos com o tempo, diabetes é uma doença degenerativa, os vasos vão ficando frágeis, que possivelmente apareceriam problemas renais. E naquele momento ali eu ouvi, mas não assimilei, não prestei atenção. Mais tempo se passa e percebi meses antes do noivado, eu namorei 1 ano rapidamente e Deus ele abriu portas nesse meio período, as coisas fluíram. Eu estava começando a ganhar peso. Simplesmente as roupas aumentaram de medidas, eu percebia que tinha líquido retido e que a frequência de ir no banheiro, a frequência urinária, ela estava diminuindo e a urina saía espumada. Naquele momento eu não sabia, mas proteína estava vazando do sangue, destruindo o rim e não estava sendo feita a devida filtração. Isso faz com que acumulem toxinas no corpo, principalmente nível de ureia, que causa um hálito diferente, causa muito enjoo. E uma coisa que sinaliza realmente que é um problema renal, o aumento da creatinina, que estava bem elevada nesse período. E aí, na época, minha namorada ela não conhecia nada, ela foi aprendendo com as consultas e por conta de ter ficado na minha mente aquela coisa de Deus cura e tal, eu me apegava muito a isso e parti para uma linha muito radical. Achava na minha cabeça, na minha ignorância, que se eu aceitasse a intervenção médica, eu estaria anulando o poder de Deus e as coisas não funcionam dessa forma. Na verdade, o que eu pude perceber é que Deus, ele pode agir sim, pode, desde quando a medicina se limite. Cada caso é um caso. Eu não posso dizer que Deus age somente de uma forma, porque Deus ele não é receita de bolo, ele não se limita, Deus é ilimitado nas suas decisões. Mas caminhando e marquei a primeira consulta com o nefrologista para poder avaliar. E a médica falava, né, olha, do jeito que está aqui, você vai ter que ir para hemodiálise. E aquilo ali parecia um palavrão para mim. Eu falei, não vou fazer hemodiálise, Deus vai me curar. E eu lembro que cada vez que minha namorada estava do lado, ela chorava muito. Primeiro pelo choque de realidade, segundo por não entender a situação e terceiro pela minha cabeça dura. Os médicos, todos eles eram bastante humanos e tentavam apelar para o meu bom senso, que nesse período era -1 ou abaixo de -1. E eu ficava naquela, Deus me curar. Tive que passar por um cardiologista também, porque com o aumento de peso, o coração ficou sobrecarregado. Aconteciam eventos no trabalho em que uma determinada vez eu ia almoçar e eu já não conseguia engolir alimento. E uma vez o meu chefe foi conversar comigo e ele percebeu que na hora que eu terminei de almoçar, corri direto pro banheiro, porque deu vontade de devolver a comida toda. E ele brandamente conversou comigo e falou, olha, se você necessitar de um afastamento para poder cuidar da saúde, pode conversar aqui que nós acertamos. Quando não estiver se sentindo bem, por favor, não venha. E foram palavras assim brandas para eu dar um tempo para poder me cuidar, poder controlar a situação e fui tentando administrar. Marcava consulta com médicos, eu percebi que eu estava tendo um batimento extra, no caso, vi uma tosse, e essa tosse era devido ao aumento da pressão, que nesse período estava dando 17/10. Líquido retido estava começando a dificultar primeiro minha caminhada, porque meu peso natural era uns 60 quilos e eu estava caminhando para 80.
sentia como se tivesse uma pressão de dentro para fora, apertando as células, era bem desagradável. E cada vez eu conseguia urinar menos. A frequência urinária diminuía e o líquido ficava todo retido no corpo. Eu estava com extracístole, um batimento extra, e passei pelo cardiologista. Nesse período eu estava tomando 6 medicações para pressão, incluindo cibastatina, incluindo Lasix também, que é um diurético, tinha enalapril, era tanta coisa, ARA2, e nada baixava a pressão. E os médicos sempre conversando, olha, passa pela hemodiálise. Não, Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E na verdade eu só fui piorando. Chegou um determinado período que tinha dificuldade até para dormir, porque se eu deitasse, o pulmão estava sendo todo comprimido ali, porque havia líquido na pleura, e ele impedia que meu tórax ele dilatasse para poder puxar o fôlego. Andar era muito difícil, dormir eu só conseguia dormir sentado e não por muito tempo, porque eu acordava sufocando. Quando o rim entra em falência também, para de se produzir o hormônio da hemoglobina, que é produzido lá. Então eu comecei a ficar anêmico, eu estava com a cor muito pálida. E como consequência também eu não tinha vigor físico. Uma das médicas que estava me acompanhando, ela sempre tentando apelar assim, com muita paciência para que eu entrasse para hemodiálise, mesmo assim ela prescreveu uma medicação que é um hormônio chamado Tinax, que é a eletropoetina. Ela serve para poder produzir esse hormônio no sangue para que eu não ficasse tão anêmico. Mas ainda assim eu estava relutante, ao mesmo tempo passivo. Uma coisa é você estar orando todo dia para Deus te curar. Outra coisa é você esperar a cura cair do céu. Eu estava na segunda opção. E eu comecei a parar, refletir e dizer, olha, quer saber? Eu posso simplesmente esperar a cura chegar do céu. Eu posso começar a dobrar o joelho e orar, né? Eu pedi. E eu comecei a fazer isso. Ao mesmo tempo que eu dava uma de João teimoso, estava ali pedindo a Deus que curasse. E como não tinha muita coisa para poder fazer, era pela manhã, horário de tarde, à noite também, aquilo virou meu objetivo, meu foco. E eu pedia muito, porque já começou a entrar na minha cabeça que aquela situação poderia se reverter. E eu fui muito insistente, né? Sendo que cada dia era difícil me alimentar, era difícil andar, eu passava a maior parte do tempo deitado, era difícil fazer qualquer atividade. Ia para a igreja, buscando Deus ali, mas me locomover era difícil, andar, as pernas eram muito pesadas e tinham vezes que eu caía na rua, mas caminhando. Lembro de um determinado momento em que pensei até em terminar com a minha namorada na época noiva, porque, dada toda a situação, ela não merecia passar pelo que ela estava passando. Ela tinha passado por um processo de cura milagrosa também, graças a Deus. E quando eu a conheci e para o que Deus fez na vida dela, foram grandes passos. E por 2 vezes, me lembro que eu tentei terminar com ela e houve muito choro, muita lágrima e também apelo de minha mãe para que eu não fizesse aquilo. E depois de estar muito compadecido, porque ela tomou a decisão de estar do meu lado e não desistir, mesmo que eu morresse, ela ficasse até o final, reatei ali. Mas com pesar, para mim ela merecia seguir a vida dela. As coisas foram avançando e cada vez mais afunilando. Eu lembro que um irmão, uma vez, ele deu testemunho na igreja, ele estava infartando e a oração dele era: Jesus, prepara-me do Espírito. E nesse dia, tanto a filha como a esposa dele pediram que Deus desse uma oportunidade e ele voltou. Eu lembro que ele falava sobre uma moça que estava cansada de clamar, que esperasse no Senhor e confiasse. Aquilo também não entrou no meu coração. Eu comecei a pedir a Deus que, na verdade, fizesse algo, eu não ia ficar mais passivo. Mas ao mesmo tempo irredutível, queda de braço com tratamento. Até que uma quinta-feira
depois de orar no período de 1 da tarde, eu deitei na cama. E eu sempre conto isso para o pessoal no trabalho, né? Em posição de múmia, com os braços cruzados em cima do peito. E naquele momento ali eu tive uma experiência com Deus. Na hora que eu fechei o olho, eu pude ver nitidamente que eu estava mergulhando na piscina com água bem azul, azul mesmo, um azul celeste. E eu começava a olhar para a marcação na borda da piscina, eu estava mergulhando bem fundo, descendo mais e mais. E naquele mesmo momento que eu estava olhando para a borda da piscina, essa borda de repente se transformou em luz do corredor de hospital e eu estava deitado numa maca. E eu percebi que tinha alguém me levando, mas eu não conseguia me mexer, eu não conseguia perceber quem estava levando, que estava na minha cabeceira, e eu estava sendo levado no corredor de hospital. E deu medo. Você não mexe, você está sendo conduzido, você não sabe quem está te conduzindo e eu vou para o necrotério, vão me matar. O que eu faço? E apavorado. Naquele momento eu tomei coragem e perguntei: Jesus, o Senhor vai me matar? A maca parou na hora. Uma voz mansa e suave veio atrás de mim e falou: não, eu vou te curar. Nesse momento eu despertei, né? Feliz, alegre, me sentindo renovado. Porque eu não tinha percebido exatamente o que aconteceu naquele momento, mas o meu coração voltou a funcionar normalmente. Aqueles batimentos esses que me faziam tossir, eles tinham cessado. Na mesma semana, na noite de sábado para domingo, eu tive um sonho e minha mãe olhava para mim nesse sonho e dizia: a cirurgia foi um sucesso. Quando eu olhei para o meu peito, tinha um relevo de um marca-passo, mas sem corte cirúrgico. E eu ficava assustado, aborrecido, e perguntando quem autorizou quando eu fazia isso. Eu despertava e olhava, não tinha nada no meu peito. O coração voltou a funcionar normalmente, mas os problemas renais continuaram. E ainda assim, teimoso. Eu lembro da última vez que eu fui para a igreja, antes de começar todo o processo de trabalhar de Deus profundo no meu caráter. Foi difícil chegar na igreja, foi difícil segurar o fôlego, foi difícil respirar. Fui ofegante e voltei ofegante. Era a noite de 30 para 31 de julho de 2013. Depois de, na época, o pai de minha sobrinha ter conversado comigo sobre essa questão de Deus vai me curar, né? Tem uma historinha rápida em que o rapaz estava em cima de um telhado de uma casa que estava passando por um local que estava tendo enchente. Ele estava pedindo a Deus para salvar ele. E de repente apareceu o pessoal num barco e diz: olha, sobe aqui. Ele falou: não, Deus vai me curar, Deus vai me salvar. E ele continuou pedindo a Deus. Aí veio os bombeiros, vieram bombeiros com corda e jogaram para ele: ó, pega aqui e vem. Ele: não, Deus vai me salvar. Por último apareceu um helicóptero, depois dele muito pedir, jogaram a escada e disseram: ó, sobe aqui. Ele: não, Deus vai me salvar. Resultado, a água subiu, ele morreu afogado, chegando no céu, perguntou: Deus, pedi tanto para o Senhor me salvar. Aí Deus olha para ele e diz assim: meu filho, mandei o pessoal no barco, mandei os bombeiros com a corda e mandei o pessoal do helicóptero. Você queria que eu fizesse mais o quê? E depois do pai de minha sobrinha ter contado isso aí, acendeu aquela coisa assim. Eu falei: realmente, estou pedindo, mas tem que ter uma atitude da minha parte. E nessa noite em particular, 10 para as 2 da madrugada, eu despertei e uma voz mansa e suave, mas firme, e me alertando, falou assim: é sua última oportunidade. Qual vai ser a sua decisão? Eu olhei e falei: Eu estava no segundo andar onde ficava o meu quarto, desci as escadas, bati na porta do quarto de minha mãe com muita dificuldade e perguntei, né? Olha, se a senhora fosse me levar para o hospital, levaria para qual? Ela: hospital espanhol. Eu falei: prepara o carro. Bem inchado, os pés, o braço, perna, entrei no carro lá e segurando o fôlego para ir. Assim que chegamos, foram feitos procedimentos de emergência, foi colocado um catéter no canal urinário e foi dado os comprimidos de Lasix para poder aí forçar o rim a trabalhar, botar alguma coisa para fora. Ao mesmo tempo que foi feito um procedimento de colocar um catéter de emergência, foi colocado uma sonda embaixo, o catéter aqui. Nessa mesma noite eu comecei a dialisar, então foi quarta, quinta, sexta e sábado. Nesses 4 dias eu perdi 20 quilos, que era o líquido todo que estava retido no meu corpo. E no sábado de noite cheguei em casa pele e osso.
não aguentava nada, passasse um vento ali me levava. Eu lembro que meus tios vieram me visitar, meu tio Jorge, minha tia Valquíria, e eles não seguraram as emoções da lágrima. Naquele momento ali eu estava buscando a Deus, mas foi diferente porque eu senti que Deus estava presente. A música que ecoava nos meus ouvidos, na minha mente, era a música Primeira Essência. E a presença de Deus era tão forte que inundou o quarto, eu estava me sentindo em paz, eu estava me sentindo acolhido. Era como se naquela atitude que eu tivesse tomado, eu desse um passo na direção de Deus também, a obediência, eu não sabia. Eu senti muita paz naquele momento. E começaram processos de hemodiálise 3 vezes na semana. Eu me deslocava da minha casa, muitas vezes de ônibus. E o pessoal do trabalho, solidariamente, eles, sempre que possível, eles davam esse apoio. Eles levavam, traziam. É um processo delicado. Na verdade, a máquina da hemodiálise ela substitui a função do rim. Mas não é a mesma coisa de um rim natural, ela só te mantém vivo, mas ela não faz o processo completo. E foram várias vezes ali, todos vocês que estiverem me assistindo agora, meus queridos, eu agradeço de coração a Deus, vocês foram anjos de Deus ali naquele momento. Fardo dividido, ele fica mais leve e eu sei que cada um de vocês me ajudaram a sustentar naquele momento ali. De coração, agradeço a vocês pelas orações, pelo apoio, por tudo. Deus abençoe cada um de vocês. Ainda tinha um pouco de revolta e não foram poucas as vezes que eu tive intercorrências, às vezes com infecção e numa determinada situação em que foi tirado o acesso aqui do pescoço para colocar um pernicate, que é um acesso mais seguro no peito. Logo após esse procedimento eu tive uma crise convulsiva, era uma segunda-feira. E na frente da minha noiva na época, eu tive um ataque bem forte e eu apaguei, velho. Nunca tinha tido convulsão na minha vida. E naquele momento ali que meu corpo desligou, eu não vi mais nada, só vi que o pessoal estava tentando dar socorro e segurar os espasmos. Simplesmente meu braço não parava de mexer, eu não controlava a musculatura. Eu lembro depois de ter acordado, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu vi meu pai e minha mãe e pedi desculpas porque eu não estava conseguindo nem falar com eles. Quando eu realmente fui despertar, eu estava amarrado numa cama, tinha uma agulha ligada na minha artéria, minha voz estava mole, eu não conseguia nem movimentar a mão direito e eu tentava falar, minha voz saía bem arrastada, eu tentei chamar alguém na hora, eu falei, por favor, me desamar aqui. A pessoa olhou, tá certo, eu vou te desamarrar. Até que meu cérebro entendesse o que estava acontecendo e meu corpo funcionasse de acordo com o cérebro, demorou um pouco. Aí veio uma pessoa iluminada por Deus, né, e falou, olha, você teve convulsão, você está ligado com um bocado de eletrodos. Você foi amarrado porque você tentou tirar a agulha, essa agulha está ligada na sua artéria, se ela mexer você morre. Eu vou te desamarrar um pouco para que você tenha um pouco de liberdade. Eu tentei fazer assim com o braço despencava. Ele não ficava firme. E eu fiquei com muito medo. Eu queria terminar novamente com minha noiva para que ela seguisse a vida dela. Porque até então eu estava achando que ia ficar com sequelas pro resto da vida. Bom, foi mais um período que eu tive que ser carregado. Precisava de gente para me ajudar a tomar banho, para me movimentar. E nisso tudo eu estava trabalhando também. Eu consegui recuperar os movimentos, graças a Deus. E reabilitando, precisei tomar nesse período idantal, alguns anticonvulsivantes, mas só foi aquele período que passou. Outras infecções apareceram e nesse meio período foi um momento que pude olhar a vida com outros olhos, porque de repente eu estava numa rotina de hemodiálise 3 vezes na semana com vários pacientes, pessoas de várias idades, pessoas de várias classes sociais, todos eles ali lutando pela vida. Infelizmente, como eu falei, a diálise, ela mantém o paciente vivo, mas aí vai depender de cada organismo e de quanto tempo a pessoa dialisa. E, infelizmente, eu vi muitas pessoas, eu vi muitos pacientes falecerem. Tivemos a oportunidade de falar para Jesus para muitas pessoas, trazer esperança. As pessoas estavam sedentas, famintas, elas queriam Jesus.
Não pelo que Jesus poderia fazer, mas porque percebiam ali, pela mensagem do Evangelho, o amor do Senhor. Mas era triste. Fulano estava aqui, hoje já não está mais. Tinham pessoas ali que pelo tempo já não enxergavam mais, tinham consequências de doenças secundárias. E foi um amadurecimento, nos tornamos mais sensíveis. Nesse meio tempo também, minha família estava lutando para poder transplantar o órgão para mim, né? E foi um momento de dilemas, porque se acontecesse alguma coisa com eles, eu ia me sentir como é que eu ia conviver com aquilo ali. Então, se por um lado eles estavam lutando para poder doar, eu estava lutando para poder atrasar. Muito conflito. E o fato foi que o tempo foi passando e, infelizmente, o hospital estava em crise e ele acabou fechando. E antes disso, eu tinha sido transferido para um outro hospital. Tinha avançado muito na questão dos exames, as médicas tinham conversado com meus familiares para que eu transplantasse, porque eu estava jovem naquele período, meu corpo aguentaria passar por um procedimento de transplante. Mas o dilema continuava, a luta continuava. E aí fui parar aqui no Hospital Sagrada Família, tinha uma clínica lá chamada Senhor do Bonfim. Fiquei aos cuidados da médica, a doutora Liana, e ela conversou comigo, né, sobre a possibilidade de fazer o transplante em São Paulo. Porque então a gente não sabia de nada. Topei. Aí quando ela me fez a pergunta se eu queria fazer o transplante somente de rim ou transplante duplo, eu optei pelo duplo. E ela me encaminhou para uma clínica chamada Hepato. A Hepato, ela começou a contratar um transplante de fígado, se não estou enganado, mas eles, além do transplante renal, foram pioneiros na questão do transplante de pâncreas, se eu não estou enganado. Por favor, se eu errei, por favor, me corrijam. E o contato com a equipe foi bastante agradável. Nós descobrimos que havia um órgão que poderia intermediar as passagens. E começamos a viajar sempre nesse esquema de viajar um dia, voltar 3 dias depois, porque eu não poderia passar muito tempo fora de casa. Então, domingo viajava, voltava na terça. E terça direto para a sala de hemodiálise para poder perder o líquido. Quando se está em diálise, você tem uma média de beber 500 ml por dia, não importa o calor, para que você não ganhe peso, não sobrecarregue o coração e com isso você não sofra consequências. Então tinha essa corda bamba. E Salvador, quem sabe, faz muito calor. Chupar gelo, como era recomendado, não conseguia. E aí tinha que ter todo um cuidado com a alimentação, porque se o potássio na alimentação subisse demais, desregulava todos os exames. Então até a comida tinha que ser muito bem preparada, tinha que se eliminar o potássio, para que eu me mantivesse dentro de um determinado nível. Muita coisa também é restrita, alimentação com fósforo, pão integral nem pensar, chocolate nem pensar, acarajé não, refrigerante de cola, nada. Tudo tinha que ser bastante restrito para a diálise colaborar com a alimentação. E não era raro ter câimbras, o corpo doía muito, às vezes tinham câimbras na barriga, nas pernas, nos dedos, os dedos travavam. Dos lugares mais inusitados possíveis, onde tivesse músculo, dava uma travadazinha assim, era muita dor. Eram câimbras terríveis. Depois de feito alguns exames, um doador foi definido. Não vou falar por respeito à vontade do próprio doador, então não se entra nesse mérito. Após ter feito exames de compatibilidade, viagens e mais viagens, viajamos eu e o doador, fizemos o último exame, que foi a tipagem, e foi marcado para o dia 11 de agosto de 2016 o transplante, sendo que eu cheguei com o doador, com minha esposa e com minha mãe no dia 10, e já fui direto para o hospital. Sem direito à escolha, sem direito à escala, para no hotel nem nada. E angustiado, né? Preocupado. Como é que seriam as coisas. E 8 da manhã já tinha uma equipe lá me preparando para poder levar para fazer de cirurgia. Então conversei com o doador antes de entrar na sala, primeiro foi ele, e meia hora depois me chamaram. Então eu fui sedado, naquele momento ali apaguei, né? O corpo ficou bem leve. Lembro de ter despertado depois e sem entender direito, estava com uma sonda também, né?
achando que não tinha nada funcionando. Na verdade, já estava o rim funcionando 100%, minha pele estava recuperando a tonalidade, e os níveis que estavam alterados no sangue, tanto de creatinina como de ureia, estavam começando a baixar. Mas eu tinha um outro aspecto, já não tinha um aspecto mais de doente. O doador, graças a Deus, com 6 dias estava de volta para casa, hoje segue a vida. E eu lembro que do dia 16 até a saída, nós conseguimos ficar numa casa de apoio, e era necessário também que eu ficasse no mínimo uns 12 meses lá para que todas as funções renais e a dosagem da imunossupressão ficasse controlada. No dia 2 de setembro de 2016, houve um convite da Band News para participar ao vivo do programa Alta Frequência, no mês de setembro, chamado Setembro Verde, né? Incentivo a doações de órgãos, e eu tive o prazer de estar com o Dr. José Lima de Oliveira Júnior, Tatiana Vasconcelos, e pude aprender muito, né, sobre a questão da logística da doação de órgãos, sobre as leis, né? Por exemplo, o doador mesmo em vida, ele desejar doar o órgão e a família depois for contra, o órgão não é doado. Então, esbarramos na questão do consentimento livre-arbítrio, a desinformação, tudo isso conta. E a fila para transplante é grande. Infelizmente, muitas pessoas morrem. Eu faço esse apelo. Seja doador. Doe órgãos, doe vidas. Uma pessoa saudável pode doar até 8 órgãos e salvar 8 vidas diferentes. Pensa nisso. Morrendo, nosso corpo vai ser deteriorado. E doando órgãos, o que poderia ser deteriorado vai servir para salvar outras pessoas e dar esperança, dar oportunidade. Graças a Deus por um doador histórico. O Dr. Lima também nesse período falou que tem um avião da Força Aérea Brasileira disponibilizado para captar o órgão onde quer que ele esteja. E contando ali, né, a Tatiana, ela falou, né, que muitas pessoas estavam escrevendo, emocionadas com o relato. Foi muita coisa. E glória a Deus, o nome de Jesus foi glorificado em rede nacional. Eu pude falar do amor de Deus ali naquele momento. Também houve a oportunidade da entrevista na TVE, no Jornal da Record, lá em 2017, mas aí foi no futuro. O primeiro transplante de rim ele foi bem sucedido, graças a Deus tudo ficou estabilizado. Tive pequenas intercorrências com citomegalovírus, que é um vírus que todo mundo tem, mas como a imunidade está baixa, há manifestações, mas que foi controlado rapidamente, graças a Deus, e tudo foi evoluindo. No ano de 2017, novamente a operação de milagre de Deus, primeiro para viajar, porque minha conta estava zerada, e Jesus ele proveu, primeiro ele mostrou que eu iria viajar, proveu todos os meios, e no caso do pâncreas em particular, não tem como uma pessoa em vida doar, porque se ela doou o pâncreas, ela fica com diabetes. Então, tivemos que viajar em agosto e esperar um óbito compatível. Ou seja, alguém que fosse compatível falecesse em vida, consentisse doar o órgão. Então, agosto, setembro, outubro, estivemos esperando, e no mês de outubro houve a primeira chamada. Nesse meio período, minha esposa teve uma pequena intercorrência, ela apresentou cálculo renal, e meu pai, para poder aliviar a carga, fez uma pequena troca. Ela ficou uma semana lá se cuidando, e meu pai ele me acompanhou. No dia 12 de outubro de 2017 surgiu uma doação, fomos para o hospital, né, Lefort, ali na Liberdade, e naquele momento ali eu passei pelo transplante, e a princípio tudo correu bem. A glicemia que a gente ficava 200, 300, estava batendo 68, 70, o normal é de 70 a 99, então estava tudo correndo bem. Meu pai foi me visitar, me viu, estava tudo em paz, e aí houve a troca, né? Minha esposa esteve lá comigo, me viu, já estávamos casados nesse período, graças a Deus, e após uma última visita que ela fez e estava tudo estabilizado, nessa noite, quando acontece um transplante, a primeira coisa que acontece é você ficar na UTI, sendo observado, e por hora é medida a sua glicemia para ver como é que o órgão está reagindo. O tempo vai se passando, e estava a medição, se não me engano, de 12 de 3 em 3 horas.
Quando mediu, deu 110, aí foi subindo para 200, aí a terceira medição 300, aí alguma coisa estava dando errado, eu já comecei a ficar preocupado. Nessa hora eu estava no quarto, eu já não estava mais na UTI, e eu lembro que quando me deitei eu senti uma dor muito forte no abdômen. Eu não conseguia ficar deitado, o abdômen estava estufado. Tentava virar para um lado para o outro, o colchão era de napa, tudo incomodava, enfim. Mas eu comecei a me queixar de dor, pedi para as técnicas administrar, falei com a médica para administrar um analgésico e o analgésico não estava funcionando. Então, devido à intensidade da dor, foi começar a administrar morfina. Morfina é uma medicação mais forte. E aí, com tudo isso, a dor não passava. E eu estava urrando de dor, já gritando de dor. Deus é poderoso e nesse meio período, o pastor lá da igreja, ele sentiu de conversar com os irmãos para estar intercedendo pela minha vida. O pessoal no trabalho também a mesma coisa, todos eles se juntaram em oração e começaram a pedir a Deus, sem saber o que estava acontecendo. Mas eu estava entrando num processo de rejeição crônica. A veia que irrigava o órgão entupiu, então, devido a essa trombose, nossa, pense uma dor multiplica por mil, não tenho como descrever. O fato é que, aos gritos de dor, eu tive que fazer uma tomografia de emergência para ver em que estado estava. E depois de constatado que eu estava entrando em processo de rejeição, minha pressão estava 8/4, eu mal conseguia ficar em pé direito. E naquele momento ali eu perguntei novamente, né? Senhor, eu vou morrer. E uma voz disse lá, no fundo do meu coração, falando, não morrerá. Rapidamente fui colocado numa mesa ali para retirar o órgão. Eu lembro que eu conversei com o médico nesse momento, o médico estava com um semblante bastante pesado, né, por conta de tudo que tinha acontecido. Nesse meu período houve um desencontro de informações e minha esposa, que tinha me visto deitado no quarto bem, não me encontrou mais e foi um choque para ela, precisou ser atendida. Só na cidade de São Paulo, percebendo a situação toda e ao mesmo tempo sem saber o que estava acontecendo, porque não houve informações hábeis a tempo e na cabeça dela eu tinha morrido. Como é que ela contar para minha família o que tinha acontecido? Como é que ela lidar com a situação? Como é que ela procurar um mundo para poder dar uma força? Eu lembro que tinha uma menina lá na casa de apoio, né, polícia, e ela foi o braço direito ali, foi a irmã que a gente pediu a Deus e que não nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, mas ela segurou as pontas ali, deu um apoio total. Obrigado, Luiz, de coração. Deus abençoe você. E sem entender nada, mas quando eu cheguei no quarto, que eu vi ela chorando, sem saber do que estava acontecendo, eu disse que estava tudo bem naquele momento. E depois que ela veio me contar o desenrolar do outro lado da história. E a partir daquele momento ali, que eu passei pela cirurgia de emergência, que o órgão foi retirado, eu tinha que passar 15 dias sem comer absolutamente nada, sem beber absolutamente nada, esperando que uma parte do intestino chamado duodeno colasse novamente. A alimentação era através de sonda nasogástrica. E pensa, você sem comer, sem beber, com açúcar descompensado, para entrar em suco daqui para ali. O que fazer? Máximo era molhar um pouquinho de gás e colocar na boca. Isso quando tinha algum técnico que se compadecia da situação. Mas de cara, logo após a cirurgia, eu acordei amarrado na cama, entubado, desesperado. E sem saber o que fazer, mas falaram que de acordo com a evolução eu ia ser retirado e fui retirado. Comecei com a esposa. E o período que eu tinha foi o período que acordava, era ali na palavra, conversando com Deus. Eu passava o dia todo conversando com Deus, eu sentia Deus bastante próximo de mim. Tanto depois da cirurgia, a sensação que eu tinha, como eu tive várias vezes na hemodiálise, era como se Deus estivesse fazendo esse movimento que eu sentia nitidamente na cama, meninando de um lado para o outro. E a presença de Deus era bastante forte e real. Os dias passaram-se rápido, até porque de 15 dias eles se tornaram 13. E com 13 dias eu recebi alta do hospital. Naquele momento ali, o pâncreas ele não foi aproveitado, ele estava bem escurecido, foi perdido.
mas houve outra oportunidade de continuar caminhando. O problema é que, transplantado e com o tempo, a diabetes tem uma terceira consequência. A pessoa acha que o açúcar alto é que mata. Leva tempo. Na verdade, a hipoglicemia abaixo de açúcar é muito mais perigosa e eu já tive intercorrências terríveis, tanto no período de hemodiálise. Teve uma determinada vez que a SAMU precisou me atender em casa, porque mesmo medindo as taxas de glicemia, eu lembro que eu fui dormir, estava em 400 e tomei 2 doses e de 400 não baixou. O resultado foi que lá pelas 5 da manhã eu estava caído no chão inconsciente, gritando de dor, dizendo que era cãibra, tendo vários espasmos musculares e minha esposa tentando me controlar meu corpo. Açúcar baixo, eu dizia que não, inconsciente. E quando ela conseguiu medir, eu não lembro se o resultado foi 4 ou foi 7. Tem gente que morre com 28. Mas pela misericórdia de Deus ali continuava vivo. E eu não conseguia ter lá consciência naquele momento, tinha lapso de consciência. Só percebia que tinham pessoas me segurando pelo braço e dizia que não ia conseguir. E eu ouvia a voz dizendo, vai. Quando eu fui conseguir recobrar os sentidos, eu vi que tinham 2 atendentes do SAMU. Estava estabilidade de 168, estava à base de soro glicosado. O quarto de casal lá, né, da minha casa estava tudo ensopado de suor e de lama. 2 vizinhos, sendo que uma era enfermeira formada, ela estava com lágrimas nos olhos, o irmão dela estava assustado e estava minha irmã também. Né? Quando eu perguntei o que aconteceu lá, cala a boca. E até que assimilasse tudo, aquele banho de suor saísse, demorou e infelizmente essas situações se repetiram. Às vezes eu acordava de madrugada percebendo que estava com a queda de açúcar e não conseguia chegar a tempo no açúcar para poder repor. Resultado que minha esposa, quando acordava por causa de um baque, eu estava caído no chão. Às vezes eu não conseguia enxergar a realidade, parecia que eu estava em outra dimensão, eu via muita coisa, tinha muita alucinação. Complicado, era uma linha fina entre vida e morte. Transplantar é uma questão de sobrevivência. 2018, devido a todo o desgaste que ela passou, porque foram basicamente 9, 10 anos nessa luta, ela precisava de um tempo para poder respirar, assimilar tanto trauma emocional, tanta coisa. Decidi dar um tempo para ela cuidar mais dela. Em 2019, foram descobertas novas técnicas. O transplante de pâncreas era o que mais tinha índice de rejeições, era algo que estava sendo estudado. E a técnica foi aperfeiçoada. 2018, 2019 foram realizados 40 transplantes e todos eles bem-sucedidos a princípio. 11 de janeiro, não foi cheio. 11 de janeiro viajamos para São Paulo. Infelizmente teve aquele acidente fatídico, né, com um repórter. Mas estivemos lá na casa de apoio. Tivemos a primeira chamada 14 de fevereiro, mas o órgão não serviu, novamente doador falecido. Mas no dia 27 de fevereiro de 2019, de noite, fomos chamados para ir para o hospital. Fiz uma pequena live rápida, não consegui salvar no Instagram, mas falei com algumas pessoas que estavam indo para a mesa de cirurgia, alguém pensou que eu estava para morrer, né, desesperado. E 5 dias depois, graças a Deus, eu estava em casa. A recuperação foi fabulosa para quem estava de fora e fui caminhando. E a cada dia melhora. A glicemia acho que nunca passou de 100 e pouco, mas ficava 172, 85, 92 no máximo. E assim tem se mantido até hoje, graças a Deus. Nesse meio tempo todo, até os dias de hoje, né? Um dia de cada vez e todo dia eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, testemunhando, contando os milagres, as maravilhas. Eu tive muitas experiências com Deus, essas experiências assim, tem umas que eu realmente não posso compartilhar porque são de forma muito íntima. Mas estendo o convite a cada um de vocês. Tinha uma situação que era intransponível na minha vida e eu não contava com ninguém. Ninguém me entendia. Mas o mesmo Deus, que através de Jesus Cristo lhe ofereceu a salvação para a minha vida e que se revelou como pessoa na minha vida, porque tive essas experiências com Jesus, mas houve outras também, outras muito fortes, em que eu tive plena certeza assim que Deus é meu Pai. Pai mesmo, Pai assim de estar presente, Pai de abraçar. Não aquele Pai de
apontar o dedo, acusar, de ficar reprimindo, reclamando, não. Mas o que eu pude perceber foi que Deus, Ele quer estar próximo das pessoas, assim como Jesus, Ele estava no meio da multidão ali, Ele queria estar próximo, Ele queria ter contato, Ele queria demonstrar o amor do Pai, Ele queria demonstrar o carinho, a misericórdia. Ao contrário de um sistema religioso todo contaminado, que muitas vezes fala de amor e está disseminando ódio. Eu pude sentir, perceber o amor de Deus e entender de maneira muito clara que Deus ele não pode estar confinado numa placa de igreja, numa religião, num sistema dogmático. Deus ele está acima de tudo isso. E mesmo morando num alto sublime trono, Ele está próximo de todo aquele que clama, do quebrantado, do contrito, do desesperado, para trazer vida nova, para trazer oportunidade, para trazer um renovo. O mundo ele pode não ter esperança, talvez porque ele não saiba a quem clamar. E como é que eles vão saber se não há quem pregue? Precisamos pregar, precisamos falar. Essa experiência aqui precisa ser compartilhada para que vocês entendam que tem uma porta. Essa porta se chama Jesus. Que Jesus ele morre para que todos aqueles que creem nele, no seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Basta que com isso você confesse com a boca que Jesus, o Senhor, e no coração creia que ele ressuscitou dentre os mortos. E sim, segundo a palavra, você vai ser salvo. Seu nome vai estar escrito no livro da vida. E a partir daí você pode começar uma caminhada com Deus. Buscar-me-eis, está escrito, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quanto mais inclinado o coração estiver para Deus, mais Deus ele vai responder. Você aprende também a buscar a Deus não pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é. E você se apaixona pela pessoa de Deus. Você pode também, nesse período de experiência, aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Jesus. E Jesus vai falar com você à medida que você fale com Ele. Você compartilha segredos, Deus fala segredos com você também. E gera um relacionamento de intimidade. E essa intimidade vai abrir portas para o sobrenatural. As respostas que eu queria em relação à cura do rim, elas não ocorreram da maneira que eu esperava. Eu fui curado do coração, foi uma cura sobrenatural, eu fiz exames depois e a cardiologista que me acompanha, a doutora Daniela, ela constatou. O coração foi remodelado, os batimentos estavam normais, minha pressão normalizou também, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas a experiência do rim, a situação do transplante, eu precisava passar. De outra forma, como é que eu poderia estar em rede nacional falando dessa experiência de cura, do lado de um cardiologista, que atestou com todas as letras o que eu estava falando? Como é que eu poderia falar para pessoas transplantadas do amor de Deus ou pessoas que esperam um transplante, se não estivesse passando por esse procedimento, se não andasse por esses vales de sombra de morte? Como é que eu poderia falar que Deus ele pode no último momento livrar do necessitado que clama, se eu não tivesse necessitado e clamando também? Então, milagres eles vêm depois de muita luta, é necessário que a gente persevere. E independente da resposta que Deus vai dar, eu não estou dizendo que Deus cure em todos os casos, a realidade seja dita, mas uma resposta sim Ele vai ter para dar. Essa resposta vai trazer consolo ao coração. Primeiro, Jesus está preocupado na salvação da alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando Jesus curou os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer, né? Aquele recebeu algo a mais. Tiveram pessoas ali que queriam o milagre de Deus, mas não queriam Deus do milagre. E o mais importante, meus queridos, acima de tudo, é a salvação. Nesse momento que nós vivemos hoje, o que nós precisamos alimentar, trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E a palavra de Deus ela é rica em esperança, ela é rica em promessas. Promessas dessas que, se você decidir obedecer a Deus, elas se cumprem na nossa vida. 45. Falei demais, mas eu queria deixar essa mensagem. No livro de Apocalipse, lá no finalzinho, Jesus ele fala, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A tudo que tem sede, e essa sede não é só de água física, é a sede que todo ser humano tem, de que a vida tem um significado, que a vida tem um preenchimento, que a vida tem um sentido, né? Não tem coisa melhor do que você saber que você pertence a alguém, se alguém te ama, se alguém cuida de você. A todo esse que tem sede de preenchimento, sede do vazio na alma,
venha. E Jesus ele promete dar de graça da água que jorra para a vida eterna. Essa água que vai fluir no seu ventre e vai trazer vida a todo o seu corpo. O Espírito e a noiva dizem vem. A igreja diz vem também. E amém. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e, bom, deixo estendido aqui o convite. Quiserem falar comigo no direct, conversar, trocar experiência, eu estou à disposição, tá bom? A todos os que estiveram presentes, Jesus abençoe. Vou ter que salvar antes que feche 1 hora para poder ficar lá disponível no IGTV. E posteriormente, Deus permitindo, eu vou estar postando no YouTube também. O objetivo aqui não é exatamente que eu apareça, eu sou um instrumento de Deus, mas que esse testemunho possa alcançar vidas e mais vidas. E quando te disserem que não tem mais jeito, que não vai dar mais certo, olha para Jesus, a última palavra é dele, a última palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite.